Flusão, a bola vai rolar. Vem aí, mais um show de bola do verdadeiro e único tricolor. Cláudio Cotti. É tudo nosso. Boa noite, galera tricolor ligada, plugada, conectada hoje com os panorâmicos aqui na Rádio Flu, a Rádio Canal Fluminense. Hoje a Rádio Panorama Tricolor aqui com os maiores cronistas e comentaristas tricolores do Brasil. Hoje a presença de Rhodes, também do Lúcio Bairral, o MV Caldeira, Marcos Vinícius Caldeira, Paulo Roberto Andel e eu apresentando o Cláudio Cotti. Boa noite para vocês. O programa começa agora no oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense. Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para internet. Tribo 12, nossa tribo é o mundo. Um grande abraço para o Catalano e também Oral Prime, clínica odontológica. Oral Prime é 3253-6272, 3253-6272. E eu já vou começar dando boa noite para a equipe de profissionais aqui da Rádio Flu, aqui com Panorama Tricolor. Vou começar por ele, Rodrigo Rhodes. Boa noite, Rhodes. Boa noite, Cotti. Boa noite, pessoal. Um grande abraço a todos, ao pessoal que está ouvindo também. Só para deixar constar, né, um grande abraço especial, né, para o Daniel Cohen e Heitor Dalencourt, que a gente teve a oportunidade de estar segunda-feira com eles lá no Cine Joia, durante o evento Casal 20 é Joia, onde o pessoal exibiu os filmes o Saudações Tricolores e Fla-Flu 40 minutos antes do nada. Foi simplesmente sensacional. Legal, um grande abraço para Daniel Cohen. Eu tive com o Daniel Cohen segunda-feira lá na Flu Boutique, lá nas Laranjeiras. Segunda-feira cedo ele estava pegando os livros para levar lá para o cinema. Um abraço para Daniel Cohen. Meu boa noite para Lúcio Bairral, o mestre cervejeiro, que parece que desencantou. Trouxe debaixo do braço hoje uma garrafa de cerveja, já botou no freezer ali. Vamos constatar hoje a qualidade da cerveja do Lúcio Bairral. Vamos ver se vai ficar boa. Boa noite, galera. Estivemos todos no lançamento no Fluminense, Casal 20 é Joia, espetacular evento, e mais uma vez o Fluminense na vanguarda da cultura nacional. Beleza, esse é o Lúcio Bairral. Daqui a pouco nós vamos dar a nota da cerveja do Bairral. O Rhodes não vai poder beber, que ele está dirigindo, vai para Niterói daqui a pouco, vai ficar na saudade. Agora eu quero dar uma boa noite para ele, o nosso querido MV Caldeira. Ele é violonista, mas é MV também. Marcos Vinícius Caldeira, boa noite, Marquinho. Boa noite, Cláudio, boa noite, galera tricolor. Feliz com mais uma vitória do Fluminense, parece que a gente deu uma engrenada agora após 3 vitórias seguidas. E dá para começar a sonhar com pelo menos o G4. A gente vai discutir isso tudo aqui no programa. Enfim, feliz com a vitória e com expectativas boas para esse final de ano. Legal, esse é o Marcos Vinícius Caldeira. Quero deixar um grande abraço para o nosso amigo Tipa, que hoje não pode estar presente, teve que fazer uma cirurgia rápida aí. E também para o Renato Ran, que está mal da garganta. Renato Ran derramou aí cerveja gelada na goela abaixo, enfim, está se restabelecendo. Um grande abraço para o amigo Renato Ran. Quero dar uma boa noite agora para o nosso poeta tricolor, o Paulo Roberto Andel, que tem direito à vinheta, rapaz. Paulo Roberto Andel. Boa noite, Cotti. Boa noite, amigos da Rádio Panorama Tricolor, Canal Fluminense. Sucintamente, a parte que me cabe é dizer o seguinte. Cotti, desde sempre a gente agradece a você pela enorme força que você tem prestado a todos nós, inclusive em prol do nome do Fluminense, que há tantos anos você batalha aí pela valorização do nome do Fluminense. Enfim, todos nós aqui queremos prestar solidariedade a você em relação ao ocorrido de sábado passado, em relação à passagem da sua mãe. E o que eu queria te dizer, mais do que como comentarista da rádio ou como colaborador da rádio e também em nome do Panorama Tricolor, que você também é um dos nossos panoramas, é dizer que você está numa casa de amigos. Então, a dor que você sente, eu também sinto, e eu sei muito bem do que se trata. Ela não vai passar nunca, mas os amigos vão ficar do seu lado, e é por isso que a gente está aqui. Legal, Paulo, eu tenho certeza disso. E o conjunto veio de uma vez só, ganhou um pacote de amigos aí, pessoal do Panorama Tricolor, irmãos de verdade, de coração. E pode ter certeza, Paulo, se não fosse a presença de vocês lá no sábado, realmente seria tudo muito mais difícil. Quero deixar aqui também um grande beijo carinhoso para a Érica Matos, que também esteve lá me dando um abraço no dia. Enfim, vida que segue, vamos que
ela gostava muito, torcia muito pelo meu sucesso aqui na rádio. Ela acreditava, ainda continua acreditando, eu acredito nisso também, que a gente vai conseguir exaltar o nome do Fluminense aqui no Brasil e no mundo. Vamos lá, gente? Vamos começar o programa então? Vamos começar com o Rods. Vamos puxar um assunto aqui do jogo Goiás e Fluminense no Serra Dourada. Fluminense que tem aí uma pedreira lá no Serra Dourada contra o Goiás no próximo sábado às 19h30. Rods, sua impressão desse jogo vai ser dureza, hein? Goiás que vem aí tentando se firmar também, tentando conseguir os 3 pontos para sair daquela situação chata ali, hein? Olha, vai ser um jogo complicado. Para começar que, como o Fluminense tem enfrentado certo problema, né, de preparo físico, pelo menos nas partidas anteriores, o Serra Dourada tem as dimensões máximas, né, permitidas pela FIFA. Então é uma verdadeira fazenda aquele campo lá do Serra Dourada. E o Goiás tem aquele menino que está jogando muito bem, o Eric, o próprio Davi, que já passou pelo Fluminense alguns anos atrás. Então, assim, não vai ser fácil. O Goiás quer se livrar de vez lá do problema na zona de rebaixamento, quer se distanciar. Então, assim, e outra coisa, né? O Goiás deu umas boas porradas na gente, né? Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil não, na Sul-Americana. E na Copa do Brasil do ano passado. Né? Então, perdão. Então, assim, vai ser um jogo bem complicado. Eu tenho, inclusive, uma má notícia que o Marlon sentiu hoje, ele estava confirmado para o jogo, sentiu durante o coletivo, então é bem provável que a nossa dupla de zaga tenha o Elivelton, né, o que infelizmente nos deixa um tanto inseguros. Mas eu acredito que se a turma continuar correndo, como correu nos últimos 3 jogos, e ficar esperta, como teve esperta após tomar o gol de empate do Atlético Paranaense, acho que dá para a gente beliscar uns 3 pontinhos lá da região centro-oeste. E aí vai virar 2009, meu amigo. Se o Fluminense venceu o Goiás, ninguém segura mais, porque aí vai embalar. A carruagem tricolor vai embalar, já está vindo, já começando a pegar em bala. Aí é que a gente vai começar a sentir falta daqueles pontos que a gente perdeu de bobeira. Lúcio Bairral, Fluminense e Goiás, sábado, Serra Dourada. Fluminense, como disse o nosso querido Rods, o Goiás tem sido uma pedra no sapato do Fluminense. 2013 eliminou o Fluminense da Copa do Brasil, depois eliminou a gente da Sul-Americana. O que você espera desse jogo aí, Bairral? Olha, é um jogo difícil, mas o Fluminense tem tudo para entrar no G4. Uma vez que o Atlético Paranaense joga com o Atlético Mineiro na casa, lá na Arena da Baixada, então tem tudo para tirar ponto do Galo. E também o Santos pega o Inter, o Santos na Vila Belmiro pega o Inter, então tem tudo para algum desses 2 jogos os postulantes ao G4 tropeçarem e o Fluminense, em tese, depender só dele para subir. Eu acho que o Fluminense indo aos 54 pontos, um dos 2 tropeçando, o Fluminense consegue se solidificar no G4 já na próxima rodada. Marcos Vinícius Caldeira, você que teve nos jogos do Fluminense contra o Goiás, principalmente no jogo da Sul-Americana, e mais uma vez o Walter enfrentando o seu ex-clube, né? O Walter que foi o grande destaque do Campeonato Brasileiro ano passado pelo Goiás e agora volta ao Serra Dourada para enfrentar o Goiás com a camisa do Fluminense. Espera uma vitória do Fluminense? Espera um jogo duro? Assim, é um misto dos dois, né? Acho que vai ser um jogo complicado. Não entendo o Goiás sendo um grande time desse Campeonato Brasileiro e que pese que ele nos tenha eliminado da Copa Sul-Americana esse ano. Acho que foi mais pela falta de vontade do Fluminense, de capacidade naquele jogo, do que qualquer outra coisa. No primeiro jogo no Maracanã, eu me lembro, eu não achei o time do Goiás muito ruim, o Fluminense ganhou de 2-0. O Maracanã estava até bem com bom público, o Fluminense ganhou bem, né? E depois eu só fui ver o jogo do Goiás contra o Flamengo, que o Goiás ganhou de 1-0 com o gol do Samuel. Nesse caso, achei o Goiás até bem arrumadinho, mas não achei nada demais. O Fluminense vai jogar com a mesma formação que vem jogando ultimamente, né? Abandonou o 4-2-3-1, agora com o Walter ali ficou meio que um 4-2-2-2, né? Enfim, o Walter, eu não gostei do Walter no último jogo, que pese que no anterior ele jogou bem. Agora, é o que a gente tem, né? Então, eu acho que o Fluminense jogar comprometido, como vem jogando nessas últimas rodadas, tem um pouco da técnica, e não recuar muito, que é o grande mal do Fluminense, acho que dá para ser com a vitória, sim, lá do Serra Dourada. Falar agora com o nosso poeta Paulo Roberto Ando, para falar do jogo Fluminense e Goiás. Próximo sábado, 7h30 da noite.
E o Fluminense vai com desfalque na zaga, né? Provavelmente deve se escalar o Mate junto com o Elivelton, porque, como disse o Rhodes, o nosso Marlon sentiu, o outro zagueiro lá, a torcida não confia muito nele, e vamos com essa dupla aí de Elivelton e o Mate. Enfim, faltando 2 dias e 8 minutos para começar o jogo, ó. Pelo Que é isso? Pelo negócio do Fluminense aqui. 2 dias e 8 minutos exatos para começar o jogo. Paulo Roberto Andel espera uma boa exibição do Fluminense. Parece que o time acendeu agora, depois com esse negócio aí da Unimed de possível renovação, querendo que o Fluminense renove com os jogadores. E aí, o que você acha desse jogo, Paulo? Olha, Cote, é claro, eu torço, né? Torço muito para que essas 3 partidas signifiquem um avanço do Fluminense no campeonato, embora, mais uma vez, sem querer bancar o chato, eu continuo ainda cético em relação a que vai acontecer com o Fluminense em termos de vaga no G4. Quanto ao título, é claro, né? Todos os torcedores se empolgam muito. Quem sou eu para falar? Eu me tornei um escritor publicado graças ao título o título não, né? A salvação do rebaixamento em 2009, que, enfim, era algo que desafiava todas as probabilidades. Mas eu chamo a atenção para um detalhe. Naquele momento, o Fluminense em 13 jogos venceu 10 partidas. A situação do Fluminense agora, hoje, é a seguinte: para ele disputar o título, ele precisa ganhar os 7 jogos. Ele simplesmente não pode falhar. Qualquer resultado contra o Goiás que não seja vitória representa matematicamente o fim das chances do Fluminense de título. Então, não é o caso de querer cortar a onda das pessoas que torcem, que são tão tricolores quanto qualquer um de nós, mas é uma questão de desempenho matemático. Eu sinceramente acho pouco provável que, mesmo no momento de ascensão, o Fluminense vai conseguir na reta final ganhar os 7 jogos, sendo que um deles é contra o Cruzeiro, dentro de casa no Mineirão na última rodada, e que, se o Cruzeiro continuar com determinadas oscilações de São Paulo porventura avançar o outro time, esse jogo vai se tornar uma decisão para o Cruzeiro. Vai ser o jogo que o Cruzeiro vai precisar, talvez, para ratificar o título. Se ganhar naquela época, em 2009, 10 de 13, já foi uma missão impossível, como todo mundo colocou uma missão impossível, ganhar 7 de 7 é muito mais improvável, né? Então, realmente é bem complicado essa missão para título, pensando em título. Legal, vamos dar um pulinho aqui na interatividade, que os amigos estão mandando mensagem aqui para nossa rádio. A Dal Duarte diz: Flu só perde no Serra Dourada pela Copa do Brasil. No Brasileirão sempre goleia. Firme e forte rumo ao G4. É isso aí, Bobo? Mandar um grande beijo para a Dalmanda, que ontem mais uma vez mostrou lá, amiga queridíssima. Me deu uma força enorme na recepção lá em Brasília. Estive lá rapidamente a trabalho, deixar isso bem claro, né? Antes que alguém fale bobagem aí, eu trabalho no setor de condição civil, então ocasionalmente eu preciso me ausentar do estado por questões profissionais. Então a Dal maravilhosa, fantástica, comemos um frango a passarinho suculento por lá. E é claro, a gente tem que torcer, tem que acreditar. Eu tenho ceticismo porque, como a gente está agora, a gente tem 7 partidas a fazer. Já jogamos 31 jogos. O Fluminense agora tem um novo momento legal no campeonato, como só tinha tido lá no começo da competição. Vamos esperar para ver o que dá. Agora, porque se conseguir 7 vitórias seguidas, né, tiver 10 triunfos seguidos, aí a gente comemora, fica super feliz, dá pula, dá cambalhota, porque ninguém está aqui para ser do contra. Tá aí, Paulo Roberto Andel. Então, Goiás e Fluminense no Serra Dourada. Fluminense aí com um problema na defesa, mas vamos partir para dentro deles, no Serra Dourado, faturar esses 3 pontos aí. Quiçá entrar no G4 já na próxima rodada. Tá, né? É possível, não é? Já na próxima rodada a gente... Possível só não depende exclusivamente do Fluminense. Sim, ele precisa vencer outros resultados. E a combinação de outros resultados. Legal, então vamos que vamos, galera. Alguém mais falar alguma coisa do jogo Goiás e Fluminense no Serra Dourada, ou a gente parte para outro tópico aqui? Só alertar que realmente, eu concordo com o Caldeira que ele consegue entender o Goiás como uma força do campeonato. Mas assim, a situação do Goiás é tão caótica ou mais quanto a do Botafogo. Então é um time que está se desdobrando, pagando salários assim que são mínimos. A folha salarial do Goiás hoje deve estar batendo ali com os times da Série B, talvez da Série C. Se bobear, o elenco da Portuguesa ganha mais que o elenco do Goiás. E eles estão... Você quer dizer ganhava, né? Ganhava. E os caras estão jogando assim, claro, nem sempre bem, mas eles estão sempre jogando com muita coragem. Legal, são 19h26, horário de Brasília, no oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense.
Tribo 12, nossa tribo é o mundo. Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet, e Oral Prime Clínica Odontológica, Oral Prime da nossa querida Carlinha, e também da Microcity, seu melhor parceiro de TI. Quer falar alguma coisa, Bairral? Na verdade, o Goiás, ele iniciou a preparação para o jogo focando em cruzamento, o que é sempre um barata voa dentro do Fluminense. O Fluminense toma muito gol de bola parada, é uma preocupação. E lembrando que o Samuel, por força de contrato, não joga nesse jogo. Então, o Samuel não pode jogar, porque ele é jogador, atleta do Fluminense, está emprestado, e ele não pode entrar em campo por força de contrato. Legal. Nós temos um ouvinte aqui na linha. É ouvinte ou é o nosso amigo, quem é aí que tá aí? Não, é a grande personalidade dessa rádio, né? Pô, o coronel da Cidade do Aço, coronel de Volta Redonda. É o Tiba. Alô, Tiba, você ouve a gente, Tiba? Tô escutando sim, mas acho que na rádio tá saindo como é a cara do Rods ainda. Tá saindo como... Não, é que tem atraso, beleza. Abaixa o som do teu rádio, senão dá realimentação. Beleza, peraí. Beleza, Tiba. Tiba, a gente espera aí o seu pronto restabelecimento aí. A gente sabe que você pegou uma doencinha aí chata, mas enfim. Peraí. Semana que vem tá aí, firme e forte conosco de novo, se Deus quiser. Opa. Tiba, Paulo Roberto Andel falando, tudo bom, meu querido? Diga, tranquilo. Cara, a gente está aqui muito apreensivo, inclusive redes de rádio, TV, a própria web, a internet, todos estamos aqui ansiosos por um pronunciamento seu a respeito desse problema de saúde que te afastou hoje da rádio, porque inclusive você sabe que há muitas especulações, né? As piores possíveis, inclusive. Foi uma operação nessa noite? Então é bom acabar com as especulações. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, posso contar? Bom, peraí, você vai contar ou você está pensando no que vai falar? Não, é tranquilo. Ah, tá. É tranquilo. Você está vendo que a gente está te dando tempo, né, para você colocar uma história... Então, beleza. Tá. Não, vamos lá. Vamos começar agora. É o seguinte, ontem eu acordei com uma dor muito grande no abdômen, tive que ir para o hospital e lá foi detectado que eu estava com um cálculo, uma pedra no ureter, e ele precisou ser retirado às pressas. Nossa, isso é uma dor. Isso é demais. Aí foi isso. Você já está em grande fase, então, já está na atividade, é isso? Mais ou menos, tem que ficar de repouso pelo menos até domingo. Bom, então estando de repouso até domingo, significa que você vai acompanhar relax, tranquilão, Goiás e Fluminense, não é isso? Sim. E o que você acha desse jogo? Fala pra gente, Tiba, o pessoal quer saber. Foi mais ou menos o que o pessoal falou aí. Acho que o Fluminense, em termos de time, ele tem potencial para chegar no G4. Tá? Agora vamos ver se não tem um efeito extracampo, se os jogadores realmente começarem a jogar de forma séria. E eu acredito numa vitória contra o Goiás, sim, porque eu também não acredito, não acho que o Goiás seja essa Coca-Cola toda, não. Acho que ele é um time mediano e o Fluminense, pelo menos em termos de jogadores, ele é superior ao Goiás. Legal, Tiba. É Cláudio Cotti falando, tudo bem? Que bom que você está melhorando aí, cara. A gente espera você aqui na próxima semana já completamente restabelecido aí desse problema. Eu já tive isso aí. O meu não foi nem cálculo, o meu foram cristais, já foi uma dor desgraçada. Imagino o que você sofreu aí, cara. Enfim. Não, dói muito, comparado à dor do parto, pelo menos dizem, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse jogo Fluminense-Goiás, nós estamos com um problema novamente na zaga. Parece que volta o Elivelton e que vai jogar junto ao zagueiro o Guilherme Mate. Você te preocupa isso? Você acha que dá para o gasto? O time do Goiás não vai oferecer nenhum perigo em relação a isso, Tiba? Não, eu me preocupo sim, primeiro porque o Cristóvão, eu acho, na minha opinião, né, eu acho que ele não consegue armar um bom esquema defensivo para o Fluminense. Então a gente fica mesmo na dependência do talento do jogador. E aí o Elivelton, infelizmente, né, ele não tem a mesma capacidade que o Marlon. Tá. Eu acho que com o Marlon você tem mais segurança na defesa. Tá certo. O Rods vai te fazer uma pergunta aqui. Hoje você está entrevistado, tá de patrão, hein, ô Tiba? Tá tranquilo. Cote, até aproveitar também esse momento para te dar uma força aí. Infelizmente eu fiquei sabendo muito tarde, mas eu rezei bastante aí pra você e sua família, tá ok? Legal, muito obrigado, tá, Tiba? A gente sabe que os amigos
que não puderam estar presentes, estavam perto do coração, e a gente sabe que você é uma pessoa amiga. Agora tem um recado aqui do Zé Catalano, que está dizendo que você amputou o uréter. O Catalano mandou a mensagem aqui. Mas o uréter, cara, é meio difícil, né, mano? Cara, eu não sei nem de que vocês estão falando, mas enfim, eu tinha que ler a mensagem dele, porque senão ele tira a rádio do ar. Não, tudo bem, não, ele tá certo, tá tranquilo, então, mas não foi isso, não. O Rod vai te fazer uma pergunta aí, rápida. Tá ok. Ô Tiba, o pessoal estava falando na rádio, quando estava no caminho para cá, eu ouvi que a escalação na lateral esquerda deve ser o próprio Chiquinho mesmo, e não o Carlinhos. E estão dando crédito a isso pela questão do preparo físico, que o Chiquinho tem mais que o Carlinhos. O que você acha disso? Você concorda? Você acha que tinha que ser o Carlinhos, ou Carlinhos é banco até ir embora? Não, acho que o Carlinhos, quando ele entrou no jogo contra o Atlético Paranaense, ele entrou muito bem. Eu não sei se ele estava querendo mostrar serviço, então foi responsável por um dos gols, ele conseguiu cruzar. Aí, jogador por jogador, eu realmente prefiro o Carlinhos, mesmo porque ele é titular da posição, né? Ele é especialista da posição. O Chiquinho, se eu não me engano, ele é meio atacante, então ele está ali meio improvisado. Tá? Até gosto dele, ele é um jogador muito esforçado, mas ele não tem ele não é o jogador de ofício na lateral esquerda. Então eu pessoalmente prefiro o Carlinhos, se ele estiver a fim de jogar, né? Porque o Carlinhos a gente nem sempre conta com ele jogando no nível que a gente espera. Bacana, cara. Olha só, Tiba, legal, cara, sua participação. Infelizmente você não pôde estar aqui presente conosco, mas a gente espera que você se recupere, tá? E que segunda-feira você possa estar aqui conosco. Mas agora traz um dinheirinho para pagar o show, porque esse negócio da gente ficar pagando e você esquecendo a carteira toda semana não é legal, entendeu? Volta Redonda já está bem desenvolvida. Você pode... deixa de gastar aqui para gastar em Volta Redonda, mas tudo bem. Hoje você perdeu, que hoje vai estrear, nós vamos saborear a cerveja do Lúcio Bairral. Rapaz, tem que fazer uma outra leva aí para eu poder experimentar também. Rapaz, essa cerveja demorou 6 meses para sair, a outra... então só no ano que vem agora. Beleza. Beleza? Legal, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço aí, valeu. Valeu, grande abraço, cara. Tá aí, o nosso amigo Tiba, infelizmente não pode estar presente. Quero mandar um abraço também para o nosso Renato Ram, que também não pode estar presente, mas está ouvindo a gente. Um grande abraço, Renato Ram, que mandou uma mensagem aqui, mandando um abraço para todos aqui, principalmente para o Marcos Vinícius Caldeira e seu Limão. Seu Limão tá triste hoje, rapaz. Enfim. Tá cansado. Tá cansado. É que o Robin não veio, o Batman, enfim, essa dupla não tá formada, ele fica o desfalque. Então a única coisa, em Ocote, diga aí, Paulo. A única coisa que vai caber então ao Batman é atrás da Mulher Gato, né? Pois é, rapaz. Verdade. Será que a Mulher Gato veio? Enfim, vamos continuar o programa, que é a melhor coisa que a gente faz. Vamos mudar de assunto aqui? Vamos falar sobre a situação financeira do clube, em recuperação. Quero falar com o Marcos Vinícius Caldeira, que é o nosso conselheiro, o homem do panorama tricolor infiltrado lá dentro, embora ele vota sempre contra a nossa opinião aqui, mas tudo bem. Que isso, até pedido eu votei contra a minha mensalidade, eu tô apoiando até hoje, pô. Marcos Vinícius Caldeira, a situação financeira do clube, você está vendo com bons olhos, Marquinho? Coach, tô sim, Cláudio, enfim. Eu estava conversando com os amigos, parece que a gente vai finalmente, o presidente vai poder finalmente anunciar o fim das penhoras do clube, o que vai ser muito bom, porque vai voltar a ter o fluxo de caixa no clube, ou seja, o dinheiro da televisão vai poder fluir de novo no clube. Então, com esse anúncio do fim das penhoras, a gente já dá uma aliviada para 2015 e saber que a gente pode, não só com o dinheiro da televisão, mas com qualquer outra coisa que entre para o Fluminense, a gente possa contabilizar no fluxo de caixa do clube e poder ter dinheiro para fazer os pagamentos, não atrasar salários, enfim, isso é muito bom. A notícia de última hora que foi dada, se não me engano, pelo Diário Lance, pelo Lancenet, não sei nem se foi nosso amigo Marcelo Vieira, mas enfim, eu li no Lance, é de que em princípio vai renovar com a Unimed para o ano que vem, no valor em torno de 32 milhões ao ano, né? É pouco se comparado ao que a Unimed investiu no clube em 2012, que foi mais de 70 milhões, mas é um dinheiro razoável em que pese que assim, o que dizem é que normalmente é 20 milhões, o que é por contrato. A gente nunca sabe, é uma caixa preta, nunca ninguém vai saber, mas enfim. Agora, é um dinheiro que a conta não fecha, né? Assim, se fizer uma conta rápida, de 32 milhões por ano, quanto dá por mês, você pega alguns salários de alguns que devem continuar, como Fred, Conca, Cícero,
enfim, essa conta não fecha e vai ter que contar muito realmente com o dinheiro da televisão e até com o sócio futebol. Mas acho que finalmente, depois de 2 anos catastróficos financeiramente para o clube e que se refletiu no futebol 2013, 2014, acho que 2015 a gente vai ter um ano de paz nas finanças e como consequência isso deve refletir no futebol do clube. Mas me diz uma coisa, a eleição é quando? Que isso, a eleição só em 2016. 16, não, porque o que me preocupa muito, porque se fosse 2015, nós não iríamos ter um ano tranquilo, né? Porque a gente viu que... Eu acredito que o rebaixamento do Fluminense ano passado foi mais pelo processo da eleição do que propriamente... Porque largaram o futebol de lado para poder se dedicar à eleição. Mas, enfim, Cláudio, eu tenho muito medo de ano de eleição no Fluminense. Cláudio, se me permite rapidinho, assim, cabe até um programa especial só para falar sobre 2013, né? Não, acho que não foi eleição, eu acompanhei de perto. Assim, o presidente não se desmobilizou do futebol por conta da eleição, pelo contrário, ele teve que se desdobrar ali, eu vivi isso de perto, fiz campanha intensamente, fui candidato ao conselho. Acho que 2013 realmente foi uma sucessão de coisas que passa pela questão da penhora, sim, que atrapalhou, pela questão da gestão do futebol, e que um dia o Peter vai ter que falar o que aconteceu, porque a todo momento ele fala que infelizmente confiou no cara que era o cara que era tido como o melhor cara do futebol e se desencantou. E claro, ele está falando do Rodrigo Caetano, teve coisa por aí. Acho que é muito mais do que simplesmente eleição. Agora eu concordo contigo, Cláudio, assim, todo ano de eleição é um caos para o Fluminense. Mas acho que 2013 não se explica só por isso, não. Pode até se explicar em parte. Legal, tá aí falando sobre a situação financeira do clube, e o Rods quer falar alguma coisa aí. Olha, sobre essa situação da renovação, a gente teve, no fatídico ano de 2005, no Brasileiro, a gente caminhava a passos largos para se classificar a Libertadores. Tivemos um anúncio de jogadores que não iam renovar, Barca, rodadas antes de acabar, e a gente acabou ficando fora da Libertadores. Eu ouvi informações que alguns jogadores não estão satisfeitos com o anúncio de renovação apenas para alguns, né, como nessa mesma notícia sobre a renovação por 32 milhões, dizia que apenas Cavalieri e Gum seriam procurados para a renovação. Então eu queria até passar essa bola para o Paulo, para saber se o Paulo acha que tem alguma relação, se as situações são parecidas ou isso é tudo frescuragem. Sinceramente, Rod, é tudo frescuragem. Em 2005, eu acho que houve um grande equívoco por parte do então presidente, eu fazer mais um dos equívocos que ele já cometeu em seus mandatos, embora eu reconheça seus títulos conquistados, enfim, o apreço que parte da torcida tem por ele. Agora, essa situação de 2013 e agora de 2014 não tem procedimento. São jogadores muito bem pagos, numa das melhores folhas, uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro, né? Pessoas que já na casa dos seus 28, 29, 30 anos são efetivamente milionárias, podem inclusive, se tiverem um mínimo de juízo, podem abandonar suas carreiras e viver o resto da vida de rendimentos. Então, eu acho que tem que se entender que, por mais que a gente esteja feliz agora, a gente quer essa vaga no G4, a gente quer muito essa vaga na Libertadores do ano que vem, a gente tem que entender que é um processo de renovação, e eu vou até te falar mais, assim, a Unimed vai continuar mais um ano, há sinais claros disso, a gente vai falar depois. Agora, eu sinceramente temo por isso, porque eu acho que mais um ano de Unimed, ou 2 anos, ou 3 anos que sejam, já significa logo de cara anos de interveniência, onde a gente tem dificuldade em ter uma independência na estrutura do elenco do Fluminense, de como as coisas são conduzidas. E aproveito para reiterar as palavras do Caldeira, ele foi bem claro ali. O que aconteceu em 2013, gente, foi simples e direto. Rodrigo Caetano e governo Unimed. Não adianta botar a culpa em mais ninguém, porque foi exatamente isso. A Unimed, durante anos, quis ter o controle pleno do futebol nas mãos, e quando teve, aconteceu o que aconteceu. Tá aí, beleza. A gente vai falar sobre a possível renovação da Unimed, né, que já foi anunciado aí, mas antes o Lúcio Bairral vai falar alguma coisa. Se dá uma parte o que aconteceu em 2005, o Fluminense tinha um elenco montadinho, arrumado, com muita divisão de base, a molecada subiu e tudo, tinha Diego Souza, tinha Arouca, enfim. O Fluminense aquele ano foi campeão estadual, finalista da Copa do Brasil e chegou em 5º no Brasileiro. E só chegou em 5º no Brasileiro, a meu ver, eu estava acompanhando de perto, Júlio Domingues era vice de futebol
e ele teve que ser internado às pressas para botar 7 stents no coração, a cirurgia cardíaca e tudo, e ficou afastado do futebol, e aí veio o Orcades falar que ia reformular o elenco, e aí o elenco ficou sem comando. E, enfim, entregou aqueles jogos, não entregou, caiu o rendimento, enfim, mas acredito que se o Júlio tivesse lá, provavelmente não teria acontecido isso, de perder os 5 jogos. Mas é mais uma das coisas que o Orcades trocou os pés pelas mãos, enfim, tem várias histórias. Agora, uma parte aqui do Rafael Rigaud, ele entrou aqui pela interatividade, perguntando o seguinte: gente, queria fazer uma pergunta em relação à renovação do Flu com a Unimed. Existe alguma informação sobre a exclusividade ou não da Unimed com o Fluminense? Eu acredito que o contrato é o mesmo, vai sendo renovado ano a ano, mas a exclusividade na camisa é um item que a Unimed não abre mão. A gente só não vai ter exclusividade quando não tiver a Unimed. Ao meu ver, tá? A não ser que tenha sido feito, tenha que ser feito outro contrato com outros termos para a Unimed abrir mão da camisa inteira. O que eu acho muito difícil. Eu não acredito que o Celso feche um contrato para dividir espaço com outros patrocinadores na camisa. Nós vamos falar agora da renovação da Unimed, mas antes, agora são 19 horas e 42 minutos, nós estamos aqui no programa do Panorama Tricolor na Rádio Flu Canal Fluminense, no oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense, Tribo 12, nossa tribo é o mundo, do nosso querido amigo Catalano, também de Oral Prime. O Oral Prime é 32536272 e também da Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet, e Microcity. Microcity, seu melhor parceiro de TI. Aproveitar antes de entrar no assunto aqui da Unimed Renovação, mandar um beijo para Márcia Chagas. Marcinha Chagas, um beijo carinhoso para você, ela que está indo morar na Inglaterra e fez questão de levar uma camisa do Fluminense, seu time do coração. Ela ganhou a camisa Grená, está levando lá para Londres, enfim, ela era torcedora do Botafogo, foi convertida a tricolor e vai para Londres com a camisa Grená do Fluminense. A gente deseja sorte na sua nova empreitada aí, Marcinho, um grande beijo, você é uma pessoa do bem, beijo carinhoso do amigo aqui, de todos os panorâmicos também, ok? Falando aqui da renovação da Unimed, ela deverá mesmo permanecer como patrocinadora do Fluminense para o ano que vem. Entretanto, com dificuldades financeiras, a empresa diminuirá os investimentos no clube. Foi apurado que na última conversa entre as partes, Fluminense e Unimed, foi praticamente definido o valor de 32 milhões de investimento. Vale lembrar que nos anos em que mais investiu no futebol tricolor, a empresa de plano de saúde chegou a colocar cerca de 70 milhões no clube. O investimento para este ano já havia caído bastante. Ainda assim, com esse novo número, o Fluminense precisará se apertar ainda mais. Dessa maneira, a intenção da diretoria é mesmo de que apenas Diego Cavalieri e Gum tenham contratos renovados. O goleiro receberá uma proposta para seguir no clube em breve. No entanto, vale lembrar que existem outros times interessados na contratação. Unimed e possível renovação, Rodrigo Rodes, sua opinião? Olha, é o seguinte, só para completar até a resposta que o Lúcio estava dando para o nosso querido contribuidor Rafael Rigaud, a gente não está por dentro do contrato, mas se for uma simples renovação, realmente essa parte da exclusividade é mantida, a não ser que ela seja renegociada. Nós esperamos que ela seja renegociada, né? Porque os valores estão diminuindo, a gente fica muitas vezes de mãos atadas, sem ter o que fazer, com a torneira do dinheiro fechado, sendo que o dinheiro da Unimed é usado em boa parte para o salário dos figurões e para a contratação que é feita pela própria Unimed. Então, assim, o ideal para o Fluminense é que fosse renegociada e que esses 32 milhões, no caso, fossem entregues ao Fluminense, para o Fluminense fazer o que bem entender com ela, com essa grana. Mas, enfim, Rafael e demais ouvintes, o jeito é a gente esperar para ver o que vai acontecer, porque no final das contas não está nas nossas mãos. Legal, vamos lá com o Marcos Vinícius Caldeira, porque o mestre cervejeiro já deu o pitaco dele sobre a Unimed aí. Cara, assim, infelizmente o contrato com a Unimed é uma grande caixa preta no clube, ninguém sabe valor, ninguém sabe os contratos de exclusividade, enfim, realmente o caos, que parece que ela tenha gasto quase meio bilhão no clube, enfim.
Em princípio, até essa questão da Unimed é até uma informação oficiosa, né? Foi, na verdade, um site de notícias, o Diário Lance, que deu essa informação que vai renovar, que pese que eu acredite que vai mesmo, porque a saída da Unimed do Fluminense não é fácil, né? Assim, chegar de um dia para o outro e vamos sair e acabou. Tem um monte de jogador com contrato, tem uma série de questões envolvidas, então essa saída se dá de forma lenta e gradual, né? Hoje a gente já veio, mais uma vez, o Celso Barros dando declaração, cobrando da diretoria do Fluminense um posicionamento para tranquilizar o jogador, ou seja, continua essa queda de braço, e que parece que eu acho que vai diminuir. Eu acho que essa gestão agora com o Mário Bittencourt, Celso Barros está ficando meio que no sapatinho, e acho que irá continuar assim até o final. Cara, eu acho o seguinte, a gente já está em clima de fim de festa, se renovar vai ser por mais um ano, talvez até no máximo 2016, ainda por conta de alguns jogadores, mas acho que não passa disso. Acho que o Fluminense já deve estar se preparando com o fim dessas penhoras para um novo rumo, um novo caminho, a não ser que mude muita coisa aí, mude a questão da Unimed voltar a ter seu gás financeiro, mude a política do presidente da patrocinadora, que mude seu posicionamento, que reveja seu posicionamento, deixe de ser um mecenas, enfim, um todo-poderoso que quer mandar nas contratações. Eu acho muito difícil voltar. Agora, sim, se você parar para pensar, não é de todo ruim, 32 milhões não é um grande dinheiro, mas com o clube com as penhoras resolvidas, podendo entrar dinheiro por outros meios, vai dar para se manter, não vai ter mais aquelas contratações de medalhão, que eu acho uma ótima. Eu acho que as contratações vão ter que ser cirúrgicas, abalizadas, pensadas, não vai ser mais aquela coisa de sair trazendo qualquer um porque tem nome, porque jogou na seleção. Enfim, não acho que foi essa a política dos últimos anos na Unimed, pelo contrário. Acho que dos últimos anos para cá, o Fluminense e a Unimed até melhoraram essa política de contratações. Então, até que a gente foi campeão em 2010, campeão em 2012, foi um sinal claro de melhora. Mas, enfim, cara, acho que o que vai rolar agora é tipo contratação como Edson, apostas, com olheiros espalhados por aí, enfim, e que seja, que possa dar um bom fruto no futuro. Eu estou muito esperançoso com 2015, mesmo com essa condição toda, mesmo que baixando. Acho que finalmente vamos ter de novo times, pelo menos elenco que corra, que mostre garra. E aí hoje a gente está até conversando com o André, 80% é isso. Você vê o Flamengo, cara, um time ridículo, não é um time bom. O Flamengo não é um time bom, está longe, não está nem entre os 10 melhores times esse plantel, mas está lá correndo, meteu um 2-0 no Atlético Mineiro e muito provavelmente vai chegar a mais uma final de Copa do Brasil. É isso, cara, 80% hoje é transpiração, é dedicação, é garra e o resto que se completa com a técnica. Paulo Roberto Andel, e você agora a sua opinião sobre a possível renovação da Unimed. Olha, Cote, eu sou partidário da seguinte tese. Nós estamos começando novembro, né? Já estamos com os pés em novembro. Se o Fluminense não tinha uma outra alternativa, creio eu, em 2 meses, para suprir um eventual cesse da investidora, é razoável até que aconteça essa renovação. Agora, como torcedor e como observador desses 15 anos de parceria, eu acho que a gente vai continuar tendo velhos problemas do passado que nos trouxeram títulos, nos trouxeram conquistas, mas nos trouxeram também muitos problemas. Alguns, inclusive, referentes à citação feita pelo Rhodes, que é a questão do dinheiro, e bem completado pelo Caldeira, não se sabe quanto é ao certo, não se sabe quanto se investe, quanto se paga os jogadores, enfim. Agora, uma coisa é certa, com 32 milhões, cerca de 2 milhões e 600 mil por mês, se o Fluminense tivesse um sócio de futebol fortalecido com 50 mil sócios, por exemplo, que não seria nenhuma aberração, e entrando a R$30 cada um, mais 15 milhões, mais 1 milhão e 500 mil por mês, o Fluminense teria cerca de 4 milhões por mês e conseguiria montar um time muito competitivo, com muito boa condição, disputando títulos aí. Lembrando que temos mais as cotas de TV e mais a renovação da Adidas, que foi a 20 milhões ano, né? Mas as cotas da TV, você sabe, né? A TV ela age como um banco investidor, né? Na verdade, o que o Fluminense recebe agora já pegou antes, como todos os clubes já adiantaram, sim, quer dizer, é dinheiro passado. Mas claro, é uma possibilidade, a gente vai ficar. O que me incomoda mais nessa história toda, e isso eu digo de coração, por mais que a gente queira, a gente torça muito, a gente quer muito essa vaga na Libertadores, é o que eu tenho defendido, tanto no Panorama Tricolor, aqui na rádio, em todos os lugares onde eu estou.
Não pode acontecer essa eventual vaga, essa conquista do G4, servir como termo de acomodação para manutenção, para renovação de jogadores que já estão aí há 4, 5, 6 temporadas e que alguns estão em franca decadência. A gente não pode esquecer disso. Quer dizer, você vai gastar mais 32 milhões com o time. Bom, a gente está chegando, pode chegar ao G4, pode conquistar essa vaga. Agora, somado a campanha do ano passado com a atual, a gente terá gasto 64 milhões por uma posição próxima do Z4 em 2013 e por uma vaga no G4. É muito dinheiro. Falando em dinheiro, rapidamente, só para ilustrar aqui, o jornalista Caio Blois, da ESPN, falou no seu Twitter que o Fluminense tem interesse em Guilherme, meio atacante do Atlético Mineiro, e no William Farias, volante do Cruzeiro. Curiosamente, esses dois atletas têm o mesmo empresário que o Fred. E ele ainda falou que a Unimed vai abrir os cofres, porque ele tem informações de dentro do clube, que a Unimed está negociando com Ederson, o atacante da Lazio. Mas a questão de, tudo bem, já havia especulações e informações no mercado que a própria redução dos investimentos da Unimed dos investimentos no Fluminense passa por questões de natureza interna deles, de redução de custos, enfim, de problemas que eles possam ter lá. É uma notícia contraditória, a gente vai ter que esperar para confirmar. Eu acho que está na contramão do que a gente tem visto aí nos últimos tempos. Pois é, cara, assim, como eu falei, não tem nenhuma notícia oficial, ninguém fala nada. A informação da renovação em Porto Alegre foi do Diário Lance hoje, se eu não me engano foi eles que noticiaram. Vamos ter que esperar. O Celso Barros hoje parece que deu uma declaração cobrando uma posição do Fluminense, até para tranquilizar alguns jogadores. Agora, o que eu entendo, o que eu acho que deva acontecer, é isso. O Unimed vai reduzir os investimentos, até porque a situação financeira dela não é boa. Acho que não vai renovar com essa galera toda. Acho que vai todo mundo embora. Essa é a opinião pessoal. Diguinho, Cavalieri também? Não, o Cavalieri acho que não vai tentar, o Gum também. Agora acho que o resto vai todo mundo embora. Valência, todo mundo que está com um contrato para ser terminando vai embora. Enfim, essa expectativa. Agora a gente vai ter que esperar, não tem nada oficial ainda. Não tem nada, a diretoria não se posicionou, o Limed não se posicionou. Vai ter uma reunião, acho que agora em novembro, para selar esse acordo e vamos esperar até lá. Mas eu acho que se eu fosse apostar alguma coisa, seria na notícia do lance. Uma redução, uma renovação com uma redução para 32, algo parecido. Interatividade. Vamos lá, nosso querido Farias, que sempre prestigia o Panorama Tricolor aí no Twitter, manda a mensagem dele: acredito que o Fluminense vai se deixar levar para renovar com os medalhões. Farias, é uma perspectiva que não é tão agradável, a gente sabe que Farias, isso pode dar problema. Eu acho que não vai acontecer. Da galera que está acabando, eles vão tentar o Cavalieri, acho até que tem que tentar mesmo, porque goleiro é uma coisa que não está fácil no mercado. Eu podia tentar o Jefferson, né? Bom. E o Gum, porque, cara, o Gum mais até, porque também zagueiro não está fácil no mercado, e aquele negócio, acho que o Gum vai ser até para compor elenco, acho que o Gum não volta mais como titular. Com o Marlon, talvez no lugar do Guilherme, talvez, mas assim, o Marlon é aposta para o ano que vem. A minha expectativa é que não vai renovar com o Diguinho. Não vai renovar. Cara, e se renovar com o Diguinho, Carlinhos, Valência, é para invadir a Laranjeira para. Bom, deixa para lá. Complementando a interatividade, o Farias ele ressalta que ele acha que vai haver, ele acredita que possa ter essa renovação caso o Fluminense consolide a vaga no G4 para a classificação para a Libertadores 2015. Saiu no Globoesporte.com hoje que o Palmeiras está tentando contratar 3 jogadores do Fluminense: o Cavalieri, o Jean e... O Cavalieri, Jean... 2015 o contrato dele. Sim, mas vários atletas que o Fluminense... E Carlinhos. Para jogar segundo. Cavalieri, Jean e Carlinhos. Vai tentar os 3, 2... que o Fluminense não deve renovar, enfim, o Carlinhos, mas tirar o Cavalieri e o Jean, acho meio complicado, mas enfim, está noticiado que eles vão tentar. Olha, eu tomaria muito cuidado com o Palmeiras, que os caras estão doidos para dar um revide no Fluminense, desde os casos Thiago Neves e Martinútil. Conheço vários torcedores do Palmeiras que, especialmente por causa depois do Martinútil, ficaram tudo doido. Então, até pressionam o time para dar o revide no Fluminense. Então por que eles não levam? Levam o Carlinhos, levam o Valência, levam o Elivelton. Revanche tranquila, 4-3 para eles. Com certeza. Pode levar esses. Agora, e ano que vem pode levar os outros também, fim de contrato também. Com certeza. Agora, sobre essa questão da classificação para a Libertadores ser ruim, eu escrevi há umas 2 semanas atrás, né? Porque o
o que é ruim pode vir para o bem e o que é bom pode vir para o mal, né? Aí essa classificação a não classificação pode empurrar a renovação para acontecer mesmo, e a classificação pode impedir. Agora, o Carlinhos, pelo que falam, está quase certo mesmo no Cruzeiro, inclusive declarações do empresário dele, Luizão, ex-jogador, né, que foi empresário do Deco, que gosta de falar para cá. Depois que ele virou empresário, ele fala mais do que quando ele era jogador. Ele já falava muito, Rods. Ele agora deve estar falando com mais liberdade depois que saiu da carreira. Daqui a pouco vai acabar essa história, então ele vai ter que falar, né? Por enquanto está na vez dele. Agora o Jean, eu não acredito que saia do Fluminense não, mesmo porque ele tem um lugar no time titular, nem que seja na lateral direita. Cara, o Jean é outra coisa, o Jean tem dinheiro empacado muito da Unimed ali. A Unimed vai ter que vender, não vai emprestar, assim, né? Interatividade, hein? Ó, interatividade, totalmente insuspeita, interatividade de Marina Oliveira. Marina Oliveira. Um beijo, Marina. Um beijo grande, minha amada. É o seguinte, Palmeiras quer Cavalieri, Jean, Carlinhos e Wagner. Aí seria mal, nesse momento eu acho ruim. O Wagner fala besteira, mas ele está em grande fase no Fluminense agora, melhor desde que ele chegou. Mas querer todo mundo quer. O Fluminense quer Neymar, sim, Messi, enfim, mas querer é diferente de poder, né? E o Palmeiras não tá com essa bola toda também financeiramente. Não, mas o cara lá é maluco, tá do Paulo Nobre lá, gasta maluco, mas é um Celso Barros. Outra coisa, Cote, para encher aquele estádio, ele vai ter que botar contratação, seja na Série A ou na B. O estádio, por sinal, lindíssimo, né? Parece que ficou. Mas enfim. Bom, gente, a gente teve aí essa semana aí o rebaixamento da Portuguesa de Desportos, né? Foi para a Série C. Muito bem ido, foi a notícia do dia. E muita gente, muito engraçadinho, querendo colocar isso na conta do Fluminense, né? Mais uma vez, as mesmas pessoas, né? Que querendo colocar isso na conta do Fluminense. E vamos ouvir o hino dele, não? Tem um jornalista aí, como é que é o nome dele? Eu esqueci, né? Aquele rapaz que usa 3 letras, que escreve no jornal Globo, né? Aquele rapaz, Renato Maurício Prado, gente, sem hipocrisia, sem bobagem. Que isso, gente, que música é essa? Não, era essa música mesmo, Cote? Não deve ser não, deve ser outra. Isso aqui tá aqui, Clóvis Bornai, Flaguinho. Não, erraram. Mas tá boa a musiquinha, hein? Não, essa clima de carnaval. Tá bom, deixa aqui. Deixa eu cantar um pouquinho. Fui para o Caramanchão torcer. Bom, voltando à parte séria da coisa. Esse hino aqui, rapaz, é da época, é antigo, é da época daquele jogador Zandonaide, né? Exatamente, mas é exatamente dessa época aí, exatamente dessa época. Bom, pra gente ir com clareza na questão, né, na parte que cabe, mais uma vez eu escrevi isso hoje no Panorama Tricolor, a coluna que já foi publicada também em outros veículos. O senhor Renato Maurício Prado, mais uma vez, praticou estelionato jornalístico ao acusar o Fluminense de ter sido salvo pela Portuguesa e, de certa forma, né, em linhas indiretas, como outros jornalistas fazem, Ricardo Boechat, essa turma de São Paulo aí, Judas Kfouri e seus seguidores, que o Fluminense é o responsável... Como é que é o nome? Judas Kfouri. Os fãs do esporte. Os fãs do esporte, né? Aquele outro rapaz... Hoje mandaram o Panorama correspondência, tal do Mauro César, né? O garoto falou, não é aquele rapaz que está sempre com dor de barriga? Porque ele tem uma cara sempre que está passando mal, né? É o seguinte... mais uma vez quiseram botar na conta do Fluminense essa história que beira o ridículo. Todo mundo sabe o que aconteceu ano passado na rodada 38 do Campeonato Brasileiro, a maior coincidência da história do futebol brasileiro, digna de uma mega cena. Um jogador ser escalado irregular no sábado, imediatamente no domingo, o único time que poderia salvá-lo, a 10 minutos do final, escala um jogador irregular. João Alves vive. João Alves vive. Muita sorte. Então, de forma recorrente, alguns jornalistas... Foi escalado sábado irregular o jogador? Ninguém noticiou isso, cara. Não, ninguém noticiou, foi uma outra coincidência. Na sexta noticiaram que não poderia. No sábado não se noticiou. Os jornais... mas eu fiquei zapeando a Sport TV, aqueles canais, ninguém falou nada. Não, foi coincidência, ninguém lembrou. Silêncio de 1000 cemitérios. Ninguém lembrou. Sexta-feira noticiaram que o jogador não podia atuar. Eu, se sou jornalista e vejo o cara em campo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu falo, que diabos aconteceu para esse cara entrar? Lógico. Não aconteceu nada. Aí todo mundo sabe dessa história, e aí, claro, a imprensa, o movimento enrustido, denominado Flapress, muito bem representado pelo senhor Renato Maurício Prado, passou a exercitar uma campanha violenta contra o Fluminense, que aliás chegou inclusive às raias da violência,
com torcedores tricolores sendo agredidos, ameaçados na rua, humilhados, etc. Ah, peraí, ameaçado por ele não, né? Não, ele não ameaça ninguém. Isso ameaça. Nós tivemos torcedores, nós tivemos torcedores agredidos do Fluminense. Teve, mas não, por ele não. Ele é da Fox, é uma raposa, né? Não vai agredir ninguém, o máximo que ele não faz isso. Então, o que acontece? É isso. Mais uma vez o Fluminense foi vilipendiado, foi mais uma vez atacado, e os oportunistas de plantão aproveitam para vir com essa velha história, com essa velha palhaçada. Se o Brasil soubesse, na manhã do dia 8 de dezembro, o que tinha acontecido no Maracanã no sábado, o desfecho do campeonato poderia ter sido completamente outro. Essa verdade foi omitida, ela foi surrupiada e com certeza não foi por coincidência. Isso aconteceu por interesses escusos, que são os mesmos aí que influenciam a questão das cotas de televisão, que são os mesmos que fazem a parte na divisão de espaço de matérias jornalísticas nos grandes veículos e por aí afora. Tem todo um esquema, nada disso é gratuito. Posso fazer uma parte a respeito das coincidências? Seguinte, no dia que a Lusa foi rebaixada, era o dia do torcedor do Flamengo e aniversário do Everton, o rapaz que foi escalado irregularmente. Os três no mesmo dia. É muita coincidência, né? Que loucura, hein? Agora, só uma coisinha, Rod, só para finalizar. Eu queria, sinceramente, a Portuguesa é um dos times tradicionais do futebol brasileiro. Eu lamento muito que ela esteja nessa situação, e não é por conta do Fluminense, não, porque a Portuguesa já caiu trocentas vezes para a Série B. Dessa vez, agora, a coisa ficou um pouco mais drástica. Eu, sinceramente, espero pela recuperação da Portuguesa, agora, principalmente, que essa recuperação venha a ser conduzida com honestidade por pessoas honestas. Porque se houvesse honestidade lá dentro, ninguém teria ficado calado diante desse verdadeiro descalabro que aconteceu ano passado. Ninguém fala, por exemplo, que quando o Flamengo foi jogar com a Portuguesa no segundo turno do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa generosamente concedeu seu mando de campo para jogar no Nordeste e dividir a renda de 40 mil pessoas com o Flamengo. Sabe o que aconteceu com essa renda, Cote? Sumiu. Ninguém soube dar conta desse dinheiro. É um excesso de coincidências, né, gente? Tratar estatístico como idiota. Hoje é diferente do Paulo Ando, que apesar de vermelho, quando fala em futebol, ele é meio coxinha. Eu quero que a Portuguesa se exploda, a torcida da Portuguesa se exploda, porque não tiveram o mínimo de senso crítico. Olha a camiseta dele para me chamar de coxinha, gente. Isso é a camiseta Avenida Paulista, vem me chamar de coxinha. Uma vergonha, rapaz. Coxinha só quando fala de o Paulo Anda, tá torcida do Botafogo. Eu quero que a Portuguesa se exploda, a torcida da Portuguesa tenha um mínimo de senso crítico no passado. Não fez o papo que deveria ter feito, que é cobrar da sua diretoria estúpida o porquê errou na última rodada e preferiu se juntar à mídia tradicional, ao achincalho, ao tricolor. Então, eu espero que ela vá para a Série D, para a Série E, que vá para... Deixa para lá, cara, que a Portuguesa... Se a Portuguesa não escala esse jogador no final do jogo, na última rodada, hoje o rebaixado seria o Flamengo. Sim, o Flamengo estaria disputando essa Série B junto com o Vasco. E por que você acha... Não, Rods. Por que você acha que um jogo Atlético Paranaense e Vasco, que jamais deveria ter sido disputado da maneira que foi, forçadamente se criou a situação para que os times voltassem a campo depois daquela situação de violência absurda? Porque se termina a rodada daquele jeito e o jogo é adiado, talvez algum jornalista pudesse escrever o seguinte: Vasco joga para livrar sua cabeça e pode rebaixar Flamengo. Ninguém queria essa manchete. Por isso que aquele jogo ia acontecer no domingo de qualquer maneira, nem que alguém tivesse morrido em campo. Tremenda bola fora do jurídico do Vasco ter deixado aquele jogo. Faltou força, né, pro Vasco no momento. Inteligência, né? Também. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu fiz uma brincadeira na minha coluna de quarta-feira, comparando com o pacto, né, o que a Portuguesa fez com o pacto com o diabo. Eu vejo que a Portuguesa, ou na verdade alguém em nome da Portuguesa, não vou falar nome, vendeu a alma da Lusa por um toco qualquer, e agora a Portuguesa está pagando tudo isso, né? Eu espero que essa porrada firme apenas dê força, pelo menos. Eu não penso que nem o Caldeira, eu não quero que a Portuguesa vai se ferrar, mas eu quero que a torcida que queria mostrar o que aconteceu, aquele grupo de torcedores, grupos de sócios, não sei, conselheiros, ganhem força com isso para buscar a verdade, que eu realmente tenho esperança que ela venha à tona. Agora, para aumentar a brincadeira das coincidências, Lúcio, você comentou que era dia do flamenguista, que era aniversário do Everton. A Portuguesa foi rebaixada. O último jogo, o jogo que bateu o martelo do seu rebaixamento foi contra o poderoso Oeste de Itápolis, que tem uma camisa rubro-negra. Que loucura. E detalhe, né? Só para complementar, então, os defensores, né, aqueles que tentam malversar o nome do Fluminense, vem com essa historinha que a Portuguesa desabou por causa do Fluminense. Meu amigo, 3 vitórias em 30 jogos. Como é que os caras queriam chegar a algum lugar com isso, gente? Isso é pontuação de Série F.
E o nome dele é o RMP, né? Eu não. Aliás, o Farias falou aqui. É a Marisa. O grande Farias falou assim: RMP não agride, ele é Fox, dá unhada. Agora, o que vocês acreditam, essa raiva que ele tem do Fluminense, hein, cara? Várias coisas. Gol do Assis, gol do Renato Gaúcho, gol do Assis. Flávio em 69, que é bem sugestivo, né? Mas é pra tanto isso, cara? É pra tanto? Cara, é pra tanto? Os meninos da Flapress. Eu nunca mais vi esse cara depois do esporro que ele tomou do Galvão Bueno, nunca, graças a Deus. Quando eu não passo por Fox, eu não passo direto, cara. Eu não vejo essa cambada de. Claudio, eu acho até a Fox dessas todas as emissoras, e a Sport TV, vocês vão concordar comigo, mas acho a Fox a menos ruim, digamos assim, né? Usando um português bem. Cara, agora, ele realmente é intragável, não dá pra ver, né? Enfim, é um cara que, Ele falou isso escrevendo no Jornal Globo, não foi isso? Publicou no Jornal Globo de ontem, na sua colunete. Aliás, você falou a respeito da questão com o Galvão Bueno. Diga-se de passagem que tem milhões de fãs e também tem as pessoas que lhe criticam, enfim, mas de qualquer maneira é uma figura histórica do radialismo nacional e internacional. O que esse senhor Renato Maurício Prado fez com o Galvão Bueno, Cote, você jornalista, atuante, você sabe, isso é rasgar o diploma de jornalista. Isso foge a todos os padrões de ética e dignidade que alguém pode ter. Você tem uma conversa em off e ao vivo o cara puxar você para que você fale o que tinha sido segredado antes. Não, e depois veio com o cinismo, não era bem isso que eu queria falar. Cara de pau, picareta. Bombando lá dentro da emissora, não dá, né, bicho? Ele foi um dos principais líderes do ódio que aconteceu contra o Fluminense no final do ano passado, gerando agressão contra diversos tricolores. O clube tinha que ter se posicionado contra isso. Eu até entendo por as razões que levaram a não se posicionar agora. Isso merece atitudes duras e firmes. Aliás, se forem muito firmes, ele até vai gostar. Mas merecem atitudes de força, digamos assim. Eu tô olhando aquele milkshake ali, rapaz. Quando acabar aqui, a gente vai dar um prejuízo em algum lugar aí, hein, galera. O engraçado é que o Felipe Andreoli, que é repórter do CQC e torce pra Lusa, ele já participou do programa na Band, se não me engano, Terceiro Tempo, alguma coisa, e ele falou: nada tira da minha cabeça que a Lusa estava com problema financeiro, vendeu o rebaixamento, escalou de propósito jogador regular para cair no lugar do Flamengo. Ele disse que tinha a informação, não era palpite e tal, mas engraçado que essas coisas continuam sendo apuradas, elas não vão. O Senise, que até então estava tentando claramente incriminar o Fluminense, quando viu que não era o Fluminense que incriminou, que poderia ter sido o Flamengo, parou-se tudo. Não existe mais investigação, ninguém falou mais nada, bota para debaixo do tapete e vida que segue. Meus amigos, vou falar com vocês agora de um assunto que eu conheço pouco: estatística e probabilidade. Se as pessoas recentemente andarem indignadas com as pesquisas de opinião das eleições presidenciais e da política em todo o Brasil, eu gostaria de saber, se elas realmente tivessem noção do que elas estão criticando, elas iam urrar e ter ataques quando elas percebessem a dificuldade probabilística que era ter acontecido aquele rol de fatos na rodada 38 do ano passado. É um negócio que não tem, sinceramente, gente, pode ser que no mundo árabe, no mundo oriental tenha acontecido. Agora, no mundo ocidental, eu não conheço fato semelhante que tenha acontecido na escalação irregular de 2 jogadores consecutivamente, sendo que o segundo fosse de interesse direto do time do primeiro. Olha só, temos aqui na interatividade o Gabriel Oliveira, que está mandando aqui, dizendo o seguinte: o presidente da Lusa ontem admitiu que o dia 8 de dezembro foi premeditado pela antiga diretoria e pelo departamento jurídico. E aí? Ele tem que processar. Não adianta ele só achar, ele tem que tomar. Mandar um abraço pro Gabriel que está participando com a gente. Um grande abraço aí, Gabriel. O presidente da Portuguesa, se ele falou isso, ele tem que ir às raias, ele tem que buscar a justiça, fazer requerer os direitos. Por que não fazem? Por que não mexem nisso? O que será que tem por trás disso que ninguém quer falar? A Portuguesa tem, embora seja um time de expressão menor, que tenha uma torcida mais limitada, tem um grupo de torcedores que tem uma tradição, tem um quadro de sócios. Onde é que estão essas pessoas? Por que ninguém reclamou disso? Não é possível, gente. E outra coisa, vamos ser claros e diretos. Se tivesse alguma prova contra o Fluminense, já teria explodido em todas as manchetes do país, porque o Fluminense é o primeiro time a ser alvo dessa imprensa fajuta e corrupta. Não aconteceu uma vírgula envolvendo o Fluminense nessa história. Por isso é que esse assunto foi colocado para debaixo do tapete. E o que poderia acontecer se de repente acontece esse escândalo, cara, e derrama lá na Gávea isso tudo? O que poderia acontecer? Cláudio Cote, não vai acontecer, justamente porque é o Flamengo.
Essa é a razão pela qual esse assunto não andou, porque o outro envolvido na situação diretamente é o Flamengo. Em 96, o Fluminense não foi rebaixado porque o campeonato ficou sob suspeita, porque o senhor Ivens Mendes combinou o resultado, o presidente da comissão de arbitragem, combinou o resultado com o Dualib do Corinthians e Mário Celso Petralha do Atlético Paranaense. Os dois pagaram dinheiro para resultado. Num lugar sério, o Corinthians e o Atlético Paranaense teriam sido rebaixados para a Série Z e eles banidos de futebol. Sabe quem pediu isso? Sabe quem pediu isso à época, Lúcio, sua testemunha? Judas Kfouri. Judas Kfouri escreveu em coluna no Estadão, na Folha, onde ele lá escrevia, que se o campeonato, pro campeonato passar por uma situação de ética e moral, quem tinha que ser rebaixado era o Corinthians dele e o Atlético Paranaense. Em 2013 fez esse papelão. Por isso que deixou de ser Juca, virou Judas. A idade vai chegando e as pessoas vão esquecendo das coisas, vão perdendo. Fazer um comentário sobre isso. A gente fala tanto, né, que o campeonato italiano, que a Itália em geral, né, é que nem o Brasil, mas a Juventus, a maior equipe da Itália, foi pega, né? É claro, a gente sabe que lá tem vários casos envolvendo várias coisas, mas quando foi pega, que tinha pago por resultado, foi jogada na 4ª divisão do futebol italiano. Aí, como o time é gigantesco, é o maior time da Itália, cresceu, subiu, 3ª, 2ª, está lá sendo campeão de novo. Aconteceu a mesma coisa na Escócia. Na verdade, não foi... Perdão. Desculpa, foi com o Milan. O Milan também passou por essa situação de rebaixamento 2 vezes, por questões envolvendo loteria, acerto de resultados, etc. Então, se nós somos tão parecidos com a Itália, por que lá pode e aqui não? Pois né? Agora, coincidência o Corinthians ter a camisa, o Juventus ter a camisa igual do Corinthians, né? A camisa alvinegra, e o Milan ter a camisa rubro-negra. É muita coincidência. Agora, olha só, esse nosso ouvinte que mandou esse negócio do presidente da Portuguesa, mandou um link de um site da entrevista dele, e tem uma pergunta aqui da Yahoo Esportes para o presidente da Portuguesa. A pergunta é a seguinte: o senhor já sabe por que o Everton foi utilizado irregularmente na última rodada do Brasileirão de 2013? Resposta do presidente: foi coisa premeditada. Não dá para falar muito porque eu não tenho como provar. E ainda vou acabar processado. Mas sabemos da participação do departamento jurídico e agora estamos tentando eliminar o Manuel da lupa. Enfim. Eles podiam usar uma lupa maior, né? Para tentar enxergar onde é que está essa história. Correto. Isso aí não tem prova e não pode sair falando por aí, né? Agora, já é um avanço o presidente da Portuguesa, o presidente atual, admitir que houve coisa mesmo, porque até então ninguém admitia isso, né? Eu acho que ele internamente lá vai ter que investigar, apurar, porque, cara, ele é um presidente que não rebaixou o clube. E não por culpa dele, por coisa que vem lá de trás, né? Então, eu acho que essa história ainda vai dar muito pano pra manga. Mas vocês acham que é tão difícil assim mesmo de se provar isso? Não se prova porque não quer, né? Porque dá pra ir na fonte, né, cara? Será que não tem uma brecha? Porque teve um negócio de e-mail pra lá, e-mail pra cá. O vice-presidente jurídico do Flamengo falou: nós estamos rebaixados. Foi cético em relação a isso na época. A gente acabou de assinar o nosso rebaixamento numa troca de e-mails que vazou. Vocês viram esses e-mails aí do advogado do Flamengo com o presidente? Como é que é o nome dele? Michel Acerto. Então, o filho, né? Então, cara, se conseguiram pegar esse e-mail, cara, ele mandou e-mail para todo mundo. Mas, Cote, olha só, a dificuldade está em não querer. Não é interessante para um grupo de pessoas que essa verdade apareça. A gente sabe muito bem que o Judas Kfouri, se ele quisesse apurar a verdade, ele tem poder, sim, tem conhecimento na área. Quem? Judas Kfouri. Ele, em 2 telefonemas, conseguiria saber toda a verdade se ele quisesse. Ele optou por sacanear o Fluminense. E depois, Rhodes, a postura cínica de vários desses jornalistas que vieram com pedras para cima do Fluminense, caso de Antero Treco, aquele rapaz, enfim, efeminado lá de São Paulo, é o Flavete, aquela turma toda lá, esse pessoal, eles, aos poucos, eles foram murchando, silenciando, esquecendo o assunto, deixando para lá. Isso é função de jornalista, gente. O fato jornalístico, desculpa, a função do jornalista é apurar, investigar, ir atrás. Eles fizeram o procedimento contrário, tacaram um monte de pedra e depois foram recuando. E a pergunta que não quer calar, porque eles não tiveram peito para falar isso: se o Fluminense era tão poderoso, tinha tanto dinheiro assim, por que o Fluminense, em vez de comprar a Portuguesa na última rodada, não comprou a partida contra o Vitória ou contra a Ponte Preta, partidas que nós perdemos e empatamos no Maracanã?
Qual a resposta para Gente, isso? assim, esse negócio de comprar, cara, o Fluminense para livrar do rebaixamento, ele ter comprado o Flamengo e a Portuguesa. Cara, assim, a imprensa brasileira hoje vai passar por uma grande, já vem sendo muito criticada por todos os setores, em tudo que faz. Depois dessa eleição, do que aconteceu, aí não vai entrar em discussão aqui, porque tem as diversas matizes, assim, mas, cara, a aberração que aconteceu nessa eleição em termos da imprensa, acho que depois dessa eleição, cara, assim, vai vir uma regulação, a minha expectativa é que venha uma regulação da mídia muito forte aí, e aí não vem falar em censura não, porque a galera usa a palavra livre imprensa, mas, cara, a imprensa faz o que quer, outros países desenvolvidos, agora mesmo a Inglaterra aplicou uma lei de regulação da mídia, cara, e esses caras vão ter que ser enquadrados, porque tudo que a imprensa brasileira faz não é jornalismo, é emitir opiniões e verdades absolutas, e boa parte da galera adota essas informações com verdade absoluta e reproduz esse discurso ridículo de que, cara, o Fluminense foi culpado e por aí vai. O que eu espero, assim, eu não tenho expectativa nenhuma de se ficar apurado, isso vai morrer, não tenho esperança nenhuma, eu só espero que realmente desses casos, como aconteceu com o Fluminense, o que aconteceu nessa eleição, a gente possa realmente mudar a cara dessa imprensa. Acho que vai ter que ser top-down mesmo, via governo, e regular essa mídia, porque, cara, já estamos de saco cheio de uma imprensa manipuladora, detentora da verdade, sem contraditório. É coisa simples e direta, o Rods vai falar agora. Existe uma confusão clara, Caldeira, isso tem que ser regulado. A liberdade de imprensa não pode ser confundida com a liberdade de calúnia e difamação. Porque calúnia e difamação são crimes previstos no Código Penal. O direito à imprensa, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, a liberdade de contraditório, a liberdade de expressão. Agora, não a liberdade da prática de crimes. Eles não são imunes a isso. Aliás, só um parênteses aqui, cara. Assim, quem puder e, cara, quiser, acompanha, leia todo dia o fenomenal site Observatório da Imprensa, do grande Alberto Dines, que tem um programa na TV Brasil, e ele tem um site, todo dia se discute a imprensa, cara, e ali, mas a galera começar a ver um outro lado, ver como é que funciona, entender pessoas do meio, que são jornalistas, criticando a própria postura da imprensa. Acompanhe esse site, observatoriodaimprensa.com.br, cara, todo dia eu dou uma lida lá em alguma coisa, eu tenho muito interesse sobre o assunto, até porque a gente torce para um time que é muito sacaneado pela imprensa, e, cara, aí tu vai ver como é que funciona a imprensa brasileira, né? Paulo, quando você comentou sobre os jornalistas foram murchando, né, com o tempo, eu lembrei na hora do Antero Greco, que eles foi um, né, dos que saíram batendo o Fluminense, sem saber nem para onde que estava olhando, estava batendo o Fluminense, e saiu de férias. Aí quando ele voltou, ele se deparou com a reação, porque foi uma reação da torcida tricolor. Se o Fluminense não estava peitando, se a diretoria não criou um escudo para o time, a torcida, e com muito orgulho o Panorama Tricolor, fez parte disso, de criar o escudo. E aí, ele disse que ficou assustado com a resposta dos torcedores tricolores, com a seguinte justificativa: como é que é? O pessoal querendo me agredir aqui no Twitter, logo eu, que sou um pai de família. Meu amigo, e o tanto de pai de família tricolor aí? Inclusive, teve eu lembro de um caso, se eu não me engano, foi em Jacarepaguá, que estava o tricolor saindo com a filhinha, com a camisa do Fluminense, chega um sujeito berrando na cara da menina. E aí, senhor Antero Greco? Só lembrando que a torcida do Fluminense já teve a experiência ruim com a imprensa em 2012, no caso da pernada que o Fluminense deu no Flamengo, na Vila do Thiago Neves. A gente viu toda a gritaria, toda a falta de informação, toda a carapuça da imprensa vestindo em cima do Flamengo. Então a gente já tinha tido a experiência em 2012, quando na Vila do Thiago Neves a gente deu uma pernada linda no Flamengo e a imprensa ficou lá defendendo os caras, que não é possível, enfim. Desde 96, né? Só para completar, eu, inclusive, fui uma das pessoas que se manifestou diretamente contra o senhor Antero Greco. Porque num determinado momento dos comentários bastante sujos que ele fez a respeito do Fluminense, eu respondi para ele: vocês precisam ser processados, ou coisa do tipo. Eu falei: vocês têm que ser processados. Aí ele me respondeu: então me processa, eu estou aqui. Eu falei: eu não vou processar não, mas pode me esperar. Talvez textos como o meu tenham ajudado ele a pensar duas vezes, que ele não é só o único queridinho da mídia, o único lidão defensor da ética e da moral, não. O que esses caras fizeram, se houvesse uma lei de imprensa digna em relação a essas questões todas, eles no mínimo teriam que ser processados. Eu desconfio que alguns seriam inclusive condenados. Tá aí, Paulo Roberto Andel, 20h20, horário de Brasília. Estamos aqui com o Panorama Tricolor na Rádio Flu, Canal Fluminense.
Bom, no oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense, já ouvimos aqui o hino da Flaguei, já falamos aqui dos jornalistas que estão tentando falar mal do Fluminense, mas não adianta, rapaz, não adianta. Torcida Tricolor é uma torcida inteligente, vai vender o seu jornal. Você devia estar escrevendo no jornal que você fundou, o Extra. Vai escrever no Extra. É Extra ou é Extra, Paulo Roberto Ani? Eu não sei, mas acho que ele queria escrever num outro jornal. Né? Tá. O jornal Charme. Então tá, vai escrever na Charme. Vogue. Na Vogue. Ou então naquela que o Vampeta tirou umas fotos, né? A revista que tem a trilha sonora desse hino aí que você tocou. Beleza. Então, mais algum assunto? Vamos falar rapidamente da excursão aos Estados Unidos e vamos encerrar, porque o Fluminense vai fazer uma excursão aos Estados Unidos e o Rod está presente aqui para falar sobre essa excursão do Fluminense à Flórida. O Fluminense que vai participar aí de um torneio na Flórida em janeiro de 2015, não é isso, Rod? É isso mesmo, Cote. Bom, os Estados Unidos é um mercado em ascensão. A gente vê o que está acontecendo, vê o time de Orlando comprou o Kaká e outros jogadores indo para lá, por mais que seja no momento jogadores final de carreira, ou até em alguns casos jogadores já aposentados, essa força está aumentando. A gente sabe o poder que tem o esporte nos Estados Unidos. Lá eles não brincam em serviço. Rapidamente eu imagino que eles vão estar nivelados ao futebol europeu, e vai ter gente que vai se assustar com isso. Então o Fluminense vai mais uma vez para os Estados Unidos fazer a pré-temporada, como fez, né, na verdade, que foi uma intertemporada na época ainda do nosso querido Abel, e a convite do Orlando, né, na época. Agora não é o Fluminense que tomou essa iniciativa, vai junto com o Corinthians disputar um torneio lá, meio que amistoso, mas é um torneio valendo, com o Bayer Leverkusen e com o Colônia, que também é da Alemanha. Então, assim, é bacana para, claro, colocar um dinheiro no cofre, fazer uma experiência internacional para alguns meninos. Uma coisa que me preocupa é ter menino que chegar e ficar por lá, né? O Igor Julião está emprestado, não sei se volta, espero que volte, né? O garoto de muito potencial. Mas eu vejo com bons olhos, assim, é um mercado que está se abrindo, é bom para o Fluminense criar um vínculo com os times de lá, porque pode sim haver uma troca. A própria seleção americana de futebol tinha muito descendente de alemão, né? Porque de uma base antiga da Segunda Guerra dos Estados Unidos que tinha ficado na Alemanha. Então, assim, pode ser benéfico para o Fluminense, não só financeiramente, como de repente aparecer uns gringos aí legais aí, quem sabe. Tá aí, eu acho que é uma tremenda bola dentro do clube. Assim, o Fluminense aposta há muito tempo no mercado americano. Tá vendo a crescente do mercado americano hoje, que se eu não me engano é o sexto mercado em termos de movimentação de dinheiro no futebol, ou seja, eles estão apostando firme nisso. Cara, melhor do que ficar aqui para jogar esse carioca ridículo, né? Que mais uma vez vai consumir nosso tempo, nosso esforço. Vamos jogar como falou o Rod, com Colônia e com o Bayer Leverkusen. O torneio é assim, são dois brasileiros, Corinthians e Fluminense, Colônia e Bayer Leverkusen. Eles não jogam entre si, e quem fizer mais pontos entre os dois jogos é o campeão, e quem fizer mais pontos entre os times de países, o país vai ser campeão. Então acho que é importantíssimo, e espero que isso fique como um calendário que a gente possa todo ano fazer uma pré-temporada fora do país. Na verdade, vai ser um campeonato Brasil contra a Alemanha, né? O Fluminense com Bayer, dia 15 de janeiro, em Orlando, Fluminense, Bayer e Corinthians e Colônia, no dia 17, em Jacksonville, Bayer e Corinthians e Colônia e Fluminense. Então, já tem a tabela, já saiu, e o mais bacana da história é que os times do Brasil foram indicados pela Bundesliga, foram indicados pelo campeonato alemão, que destacou o Fred, artilheiro da seleção e tal, pelo Fluminense, e o Renato Augusto, que jogou no próprio Bayern de 2008 a 2012. Então, eles foram escolhidos, o Fluminense veio com essa internacionalização de marcas, já colhe os frutos de ser conhecido na Europa e nos Estados Unidos, enfim. Renato Augusto, que diga-se de passagem, né, torcedor do Fluminense. Pensei que se fosse falar significa. Não. Significa é outro lá, já né? Gastamos quase um terço do programa falando do significa, né? Não ia continuar nisso. Renato Augusto seria bem-vindo, hein? Pois é. Seria uma boa.
Beleza, então no oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense, Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para internet, Oral Prime, clínica odontológica, Tribo 12, nossa tribo é o mundo, e também da Microcity, o seu melhor parceiro de TI. Vai chegando ao fim mais um programa do Panorama Tricolor aqui no canal Fluminense, e deixando um abraço para vocês que participaram, o nosso abraço ao Catalano que participou aqui, também Cotes, Catalano, o Cotes nosso querido Cotes, o Catalano que já viajou hoje, né, veio de Brasília para cá pro Rio hoje, ele vem tá no pra Rio? cá, viaja 1.200 quilômetros, fica trancado dentro de casa na internet, vociferando coisas. Catalano, ele tá onde? Que bairro que ele tá? Ele tá na Tijuca. Vem pra cá tomar um chopp com a gente agora, Catalano, se estiver ouvindo, vem pra cá. Não, besteira, que bobagem que eu falei, tá no Alto Leblon, gente, que Tijuca, tá no Alto Leblon, coisa fina. Magnata, enfim, fica por aí, ou então se você falar que tá com muito no bolso, paga o chopp, a gente vai pra aí. Olha só, então encerrando mais um programa, deixar um abraço para todos vocês, aqui na presença do seu Limão, sempre registrando os momentos aqui do Panorama Tricolor Canal Fluminense. Cote, seu Limão num silêncio enorme. Pois é, o Renato Ran não veio hoje, cara. Um grande abraço pro nosso querido Renatão. Renato Ran que tá com problema na garganta. A farra foi boa, hein, Renatão? Aquele chazinho agora, aquele negócio. A gente vai tomar a cerveja do Bairral aqui. Vamos ver se é legal ou se não é a cerveja do Bairral. Essa cerveja tá me cheirando um gosto de limonada danada. Tem gente que diz que é afrodisíaca. Opa, então espera aí, comadre, que eu tô chegando. Mas perceba que eu falei que é gente, hein? Não falei se era homem ou se era mulher. Enfim, vamos encerrando mais um programa daqui do Panorama Tricolor. Para vocês que ficam, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera do Flusão. Até a próxima com mais um show de bola do verdadeiro e único Tricolor. Uê, mamá, tudo é mamá. É só cruzar que o negão tá lá. Uê, mamá, tudo é mamá. É pra galera festejar. E uê, mamá, tudo é mamá.